Olá, de volta com mais uma aula da série Respondendo Dúvidas. Hoje nós vamos começar com a dúvida do Paulo César, uma dúvida enviada pelo YouTube. O Paulo César perguntou o seguinte: conforme legislação atual, mesmo tendo cometido infração gravíssima, grave ou reincidente em médias, eu estou apto a participar de cursos especializados, como para transporte coletivo de passageiros, transporte escolar e produtos perigosos? Olha, Paulo César, o artigo 145 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece a obrigatoriedade de ser aprovado em curso especializado para esse tipo de transporte coletivo, transporte escolar, produtos perigosos. Tem ainda para veículos de emergência e carga indivisível. Tudo isso conforme regulamentado pelo CONTRAN. Qual a resolução do CONTRAN que trata deste assunto? É a resolução 168. Vamos dar uma olhada no Código de Trânsito e nessa resolução 168? Bom, aqui no artigo 145 do Código, nós temos para habilitar-se nas categorias D e E, ou para conduzir veículos de transporte coletivo de passageiros, está aqui, de escolares, emergência, produtos perigosos, o candidato deverá preencher os seguintes requisitos: ser maior de 21 anos, estar habilitado no mínimo a 2 anos categoria B. Aqui, no item 3, não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações médias durante os últimos 12 meses. Mas observe que aqui embaixo, no parágrafo único, diz o seguinte: a participação em curso especializado previsto no inciso 4º, que é aqui para ser aprovado em curso especializado e em curso de treinamento e prática veicular em situação de risco, independe da observância do disposto no inciso 3º, ou seja, para participar desses cursos, não precisa observar aqui o fato do seu prontuário não ter ou não conter infrações graves, gravíssimas ou ser reincidente em média. Lá na resolução 168, aqui está, nós temos requisitos para matrícula aqui no caso para curso para condutor de veículos de transporte coletivo de passageiros, é o item 6.1. Ser maior de 21 anos, estar habilitado no mínimo na categoria D, não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações médias durante os últimos 12 meses. Observem que a resolução 168 impõe isso, mas essa resolução ela sofreu uma alteração pela resolução 455, que é a resposta da sua pergunta. Vamos ver? Veja o que diz a resolução 455, em seu artigo 2º. Excluir o requisito não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações médias durante os últimos 12 meses. Então a resolução 455, em seu artigo 2º, pede para excluir esse requisito de não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima dos requisitos para matrícula nos cursos especializados constantes no item 6 e subitens do anexo 2 da resolução do CONTRAN 168 de 14 de dezembro de 2004. Foi a resolução que nós acabamos de ler. A resolução 168, vocês viram lá, impõe esse requisito, não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima. Mas a 455 veio alterando isso, pedindo para excluir, está aqui, excluir o requisito mencionado aí. Então, respondendo a sua pergunta, não há necessidade de comprovar que o seu prontuário não consta essas infrações graves, gravíssimas, para participar dos cursos especializados mencionados aqui. Tudo isso embasado no artigo 145, resolução 168 e 455 do Conselho Nacional de Trânsito. O Paulo César ainda completou dizendo o seguinte: com relação às mudanças de categoria, esse requisito ainda é aplicável? Porque vocês viram lá no artigo 145 do Código, que menciona também as mudanças para categorias D e E. Aí surgiu a dúvida do Paulo César. Então quer dizer que para fazer os cursos de transporte coletivo, escolar, produtos perigosos, não precisa mais comprovar que o prontuário não tem infrações. Mas e as mudanças de categorias? Continua do mesmo jeito ou mudou também? Bom, para mudança ou adição de categoria, este requisito continua sendo exigido. Portanto, se você tentar fazer a sua inscrição para mudar a sua categoria para D ou para E e tiver infração grave ou gravíssima ou reincidente em média no seu prontuário, você não conseguirá dar continuidade ao seu processo de mudança ou adição de categoria em razão dessa informação negativa no prontuário. Ficou claro aí? Então, ótimo.
Maria Ieda, de Natal, Rio Grande do Norte. A Maria Ieda perguntou o seguinte: a faixa de pedestres obrigatoriamente tem que ser branca? Sim, deve ser de cor branca. Admite-se a intercalação de marcações nas cores preta ou vermelha, a fim de melhorar o contraste entre a sinalização e o pavimento. É isso, a faixa de travessia de pedestre ela tem que ser branca. Mas entre as faixas de travessia de pedestre ali é permitido que sejam colocadas faixas de cor vermelha ou preta para dar um melhor contraste entre o branco e o pavimento, para que os motoristas e condutores possam visualizar essa marcação, essa sinalização de travessia de pedestre com mais facilidade. No carro, existe alguma peça chamada caixa de mudança? Essa também é uma pergunta da Maria Ieda. É uma pergunta aparentemente simples. Para quem conhece a caixa de mudanças do veículo, sabe que é uma pergunta simples. Simples para alguns, para outros não. Portanto, eu considerei a pergunta e achei muito válida. A resposta é: caixa de mudanças é o nome técnico dado à caixa de marchas do veículo, também chamada de caixa de câmbio. Pegou aí, Maria Ieda? Ótimo. Em caso de acidente com queimaduras, pode oferecer água ao acidentado? Olha, eu não conheço nenhuma instrução para este caso específico, queimaduras, no que diz respeito a oferecer ou não água para a vítima. Inclusive, eu nunca vi cair alguma questão em prova com a pergunta dessa forma. Mas oferecer líquido a vítimas de acidentes de trânsito, de um modo geral, não é recomendado. Isso aí nós já sabemos. Então, especificamente em caso de queimaduras, eu não posso te responder, não tenho essa informação, se pode ou não dar água. Eu só posso te informar que, de um modo geral, não é recomendado oferecer líquido, qualquer tipo de líquido, a uma vítima de acidentes de trânsito. Espero que tenha ficado claro aí para essas 3 perguntas enviadas pela Maria Ieda e peço que vocês continuem enviando as suas dúvidas. Semanalmente vou estar selecionando algumas que eu considerar mais relevantes, também perguntas não repetidas. Estarei respondendo e mandando um abraço aí para vocês de suas respectivas cidades e regiões. Até a próxima quinta-feira com a próxima videoaula da série Respondendo Dúvidas.